Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. O Pod Doutor ele é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. Antes de iniciar o episódio de hoje, quero te apresentar a Dr. Cannabis. Dr. Cannabis é uma plataforma de educação que faz parte do Grupo Connect. É uma das empresas pioneiras na disseminação de informação sobre o mercado de cannabis medicinal e legal no Brasil. Com o objetivo principal de democratizar o acesso à informação e capacitar os médicos no Brasil, preparamos um presente especial para você. Utilize o cupom PODDOUTOR e receba 10% de desconto nos cursos Cannabis Medicinal do Zero. Basta escanear o QR Code e você será direcionado para o site ou acesse diretamente www.doutorcannabis.com.br. Aproveite essa oportunidade incrível de se capacitar no universo de cannabis medicinal com a Dr. Cannabis. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você bem sabe que quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Então, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, que é levar para você informação de qualidade, trazemos aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos a debater aqui. Infelizmente, você sabe, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa de qualidade. Então, ó, já vai se inscrevendo, vai nos seguindo para que a gente possa continuar levando para você informação boa. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui duas importantes personalidades. Dr. José Wilson de Andrade, vice-presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, médico, meu amigo pessoal, e o excelentíssimo deputado estadual Caio França, que está desenvolvendo políticas para que esse nosso assunto, a medicina canabinoide, possa chegar a você que está aí, então chegar ao SUS e ter essa universalidade. Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-los aqui. Palavras iniciais, Dr. José Wilson e Caio França. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Júnior. Sidney ou Júnior, tanto faz. Pode ser Júnior. Moisés, Caio, também meu parceiro aí de longa data. Prazer falar desse assunto novamente. Eu e o Caio já falamos disso há uns bons anos. Estou acompanhando essa jornada dele desde o princípio. E ele abriu portas aí que não podem mais ser fechadas. E nosso objetivo é escancarar essa porta para que, como você falou, a universalidade desse assunto se torne uma realidade. Boa. Bom, obrigado pelo convite também. Prazer estar com vocês falando desse assunto que eu, assim como acho que a maioria dos brasileiros, desconhecia até um tempo atrás. Eu conheci mais profundamente a partir de 2018. Em 2019 protocolei um projeto de lei sem muita expectativa e acabou se tornando hoje o carro-chefe não só do nosso mandato, mas hoje uma das principais políticas públicas a respeito do tema no Brasil, né? Que é a lei que inclui os produtos à base de cannabis no SUS, universalizando essa medicina tão importante. E aí agradecer também, aproveitar aqui o momento, porque o Dr. Zé Wilson tem sido um grande parceiro nessa jornada, então fazer essa justa referência a ele, porque muita gente, na hora do vamos ver, acaba não ajudando tanto. E o Zé Wilson tem sido um grande parceiro nessa luta, eu sei que vocês já se conhecem há um bom tempo, então feliz em estar ao lado dele também aqui nesse momento. Seja bem-vindo, deputado, novamente, Dr. Zé Wilson, seja bem-vindo. Universalização da medicina canabidiol no país. A universalização ela é entrega tanto para o pessoal do SUS quanto na parte privada, que já existe. Inclusive, já tivemos um episódio com o Dr. José Wilson falando dos benefícios. A gente vai retomar alguns pontos da medicina canabidiol, mas primeiro eu quero saber do deputado. Explique para nós e para você de casa como que funciona o projeto-lei, ainda mais esse projeto que é desafiador num ponto de vista inicial, que é muita novidade para a população e até mesmo para a área da saúde. Então, na verdade, em 2019 eu protocolei o então projeto de lei 1180, que é o projeto que, a grosso modo, inclui os medicamentos à base de cannabis no SUS aqui em São Paulo. Isso porque eu fui tocado aí por uma família, por uma mãe de um paciente com uma síndrome muito rara, uma síndrome que gera muitas convulsões, né? E nenhum medicamento convencional fazia efeito nele. E aí, então, foi quando ela descobriu os medicamentos à base da cannabis. E o que me chamou mais atenção, o Estado estava fornecendo para ela mediante decisão judicial. Ou seja, ela era obrigada a
conseguir uma liminar de um juiz, ou seja, gasta com advogado, tem toda essa burocracia e esse tempo para poder ter um medicamento que comprovadamente já fazia bem para o filho dela. E aí, então, aquilo me chamou a atenção e eu fui ver quanto que a gente estava gastando, enquanto Estado, com aqueles medicamentos naquele ano, 2019. E naquele ano, eram 10 milhões de reais por ano. Isso em São Paulo ou em Brasil? São Paulo, em São Paulo. Eu estou como deputado estadual, então qualquer legislação que eu apresente, ela tem competência estadual. Mas ali, você tem, desses 10 milhões, uma boa parte daquilo você ainda tem que gastar com honorários advocatícios, sucumbências para os advogados. Ou seja, além de você não conseguir fazer uma compra em grande escala, onde você compra melhor, você paga um preço mais acessível, você consegue garantir qualidade, além de tudo tem que gastar com judicialização. Então eu questionei e falei, mas pô, por que vocês não fornecem direto para essas pessoas esses medicamentos? Ah não, falta lei aqui em São Paulo. Eu falei, bom, falta lei aqui em São Paulo, eu sou deputado estadual, eu vou protocolar uma lei garantindo isso. Eu só não sabia que ia ser tão difícil convencer os meus colegas a aprovarem o então projeto de lei. Aí foi no finalzinho de 2022, eu consegui aprovar essa lei. E aí a outra luta depois foi fazer o governador Tarcísio sancionar ela. Porque foi a primeira lei que o Tarcísio sancionou aqui em São Paulo. Ele ganhou como governador e teve a coragem de poder fazer essa sanção. Daí em diante, a gente pode depois esmiuçar um pouco disso, ele criou um grupo de trabalho que regulamenta essa lei. Ou seja, quem vai ter direito a acessar esses medicamentos? Um grupo de trabalho dentro da Assembleia? Um grupo de trabalho dentro da Secretaria Estadual de Saúde, com médicos especializados, com toda a sociedade médica especializada que vocês possam imaginar, com as universidades públicas, paulistas, USP, Unicamp, Unesp. Então um grupo técnico. Um grupo técnico de médicos, Anvisa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Eu represento a Assembleia como autor do então projeto de lei, mas a nossa luta lá hoje é para ampliar as patologias atendidas. E tem representantes da sociedade também dentro desse grupo Eu consegui de trabalho, com muito esforço, né, Zé? Você legal. acompanhou isso, a gente conseguiu garantir a inclusão de 2 entidades de pacientes, né? Uma delas, inclusive, que produz o próprio medicamento, para poderem fazer parte também desse grupo. Então, hoje, a Cultive, que tem a Cidinha como grande referência, que é a primeira mãe a ter o direito de plantar, né, a cannabis em casa e produzir o próprio remédio para a filha, criou uma associação. E a Neide, da Associação Acolher e Transformar Vidas, que foi a mãe que me incentivou lá atrás, em 2019, quando eu conheci. Então, eu estou muito feliz com tudo isso e a gente está na expectativa, porque o compromisso do governador já anunciado é que em maio agora a gente tem os primeiros produtos já na prateleira do estado para que as pessoas possam fazer o uso. Nessa primeira fase, aí são as síndromes que o Zé conhece tão bem, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, de Dravet e esclerose tuberosa. Vamos esclarecer todas essas síndromes para você. Sim. Logo mais. Então daí sem precisar judicializar, o Estado já vai disponibilizar essa medicação tão importante para essas famílias. Então eu queria ouvir o Dr. José Wilson, né? Grande Zé. Falando então, completando a fala para a gente para participar também o povo que tá, as pessoas que estão ouvindo, a parte médica da medicina canabinoide, né? Então a medicina canabinoide, o que já na parte privada já é um sucesso, já fornece, o médico já pode receitar e o paciente compra, é isso mesmo? Quais são as patologias? Qual que é a parte médica da coisa? Bom, quais são as patologias aí fica muito difícil a gente separar o que é atendimento privado e atendimento público. Aí a gente vai ter um problema para discutir mais para frente. Primeiro que não é novidade, tá? Já é autorizada a importação pela Anvisa desde 2015. 2015. A partir de 2015 você podia importar o medicamento independente da patologia. Você poderia importar o medicamento com uma prescrição médica, a Anvisa emite um protocolo de autorização para importar, você procura algum importador, algum distribuidor, e ele faz a importação unipessoal no seu nome. Hoje é proibido você ter numa prateleira aqui no Brasil um medicamento derivado de cannabis importado. Cada paciente é um processo diferente. É como se fosse um processo de manipulação individual para cada paciente. Isso, um paciente com seu CPF, ele faz a importação, vai chegar na casa dele no nome dele. Mesmo no privado, então, hoje ainda é proibido. No privado é proibido ter esse estoque. Esse estoque existe aonde? Nas farmácias. Existem 2 RDCs diferentes, que são resoluções colegiadas da Anvisa, que é a 660 e a 327. A 327 rege o funcionamento desse medicamento nas farmácias, que a gente tem atravessando a rua. Então, dentro da farmácia, hoje a gente tem quase 30 medicamentos derivados de cannabis.
Esses medicamentos, com uma receita azul ou amarela, o paciente pode atravessar a rua e comprar imediatamente. Existe a opção de importar, que aí é a RDC 660 que rege essa importação. E essa tem o gargalo do tempo, porque a importação demanda tempo. Nem sempre o paciente está disposto a aguardar 20 dias ou um mês até começar o tratamento que o médico propôs. Então, esse é um gargalo que ainda tem que ser derrubado, mas existe a opção da farmácia e a gente tem uma terceira via, que é a via associativa, que existem várias associações espalhadas no Brasil inteiro que têm autorização judicial para produzir o medicamento. Aí existem alguns porquês, existem algumas aspas a se colocar nisso, que é realmente controle de qualidade. As associações nem é por má fé, mas muitas não têm a condição financeira de ter um controle de qualidade, de ter um processo produtivo muito bem administrado, muito bem controlado, fiscalizado. Pelo menos essa parte inicial de toda essa movimentação. Isso está mudando também, já existem universidades aqui em São Paulo que têm convênios com algumas associações para fazer a testagem desses produtos, do que é extraído da planta, para poder ter essa segurança farmacêutica da gente saber a composição daquele medicamento para poder indicar para o paciente. Mas, via de regra, a maioria das associações não tem acesso a esse tipo de avaliação tecnológica laboratorial, que eu acho essencial na hora de prescrever. Mas funciona como todas as outras medicações. Sim, né? Para quem está ouvindo também, que funciona, entender que funciona. Não é todos os estudos, né? Todos os remédios disponibilizados são baseados em estudos científicos. Tem que ter aprovação da Anvisa e funciona como uma aspirina, uma dipirona. Exatamente. Ou um antibiótico. É um remédio. Como uma morfina. É o remédio. Como a morfina, né? Que é um bom exemplo que você deu da outra vez. Morfina é excelente, que é o exemplo que vem de uma planta. Que vem, a gente tem o preconceito, então, né? Deputado, sim, da questão da maconha ou da cannabis, mas a morfina, que você tinha falado, lembra a história que você contou? Exato. Depois? Conta pra gente a história da morfina. São caminhos paralelos. Você pode fazer a comparação dos opioides com os canabinoides. Muito fácil. Morfina veio da onde? Da planta. Que produziu o quê? Ópio também. Da papoula, né? Vem da papoula. Uma substância usada recreativamente ou uso adulto, como preferirem, e também tinha função medicinal. Se estudou, se descobriu que existiam receptores opioides no nosso corpo, e daí se viu a justificativa para usar um opioide na saúde humana. Com a cannabis, maconha, como queiram chamar, é tudo a mesma coisa, é exatamente o mesmo princípio. Se isolou a substância ativa da planta, tá? Primeiro foi o canabidiol, depois foi isolado o tetrahidrocannabinol, mas esses são 2 fitocannabinoides, a gente tem hoje aí aproximadamente 160, mais de 160 semelhantes a esses 2. Se descobriu que nós tínhamos receptores canabinoides que respondiam a essas substâncias, e daí se usou medicinalmente também. Ou seja, um caminho paralelo. Com opioide nunca houve preconceito nenhum. O cidadão chega lá com uma cólica renal e você aplica morfina, ele tá dando, graças a Deus. Nenhum cirurgião, nenhum anestesista sobrevive hoje sem ter um opioide no centro cirúrgico. E eu acho que tá tudo bem, porque é o momento, tá tudo certo. Na verdade, o deputado Caio França tá sendo muito importante nesse processo e levando desmistificando toda essa... tirando essa discriminação, esse preconceito dentro do Estado. Exato. Porque na população em geral, eu imagino que quem lê o assunto e quem olha com o olho correto já foi perdendo esse preconceito. Mas aí o deputado veio para desmistificar, tirar a discriminação dentro do Estado. Mas me conta uma coisa, dentro lá da Assembleia, como que é a aceitação dos outros, dos pares, dos colegas, né? Todos pensam parecido. É uma pergunta meio estranha, mas eu tenho essa curiosidade. Como é que foi? Eu também tenho total, doutor Cid. Porque assim, a gente já recebeu outros colegas aqui também, que num assunto, o pessoal, todos seguem a mesma linha, que política tem isso também, né? E até no meio médico tem um pouco aí. No meio médico também, né, Zé? Mas vamos falar primeiro na Assembleia, por exemplo. Que resistência você encontra? Porque deixa eu dar a minha opinião. É igual a morfina, gente. Tem que ter em todos os lugares. E nós estamos falando de medicina, de cura, de saúde. Como que é lá daí no Estado? Vamos lá. Mais do que falar, vou te mostrar com números, né? Esse projeto de lei tramitou na Assembleia durante 3 anos e meio. Foram mais de 30 pedidos de vistas, sem que nenhum colega deputado que pediu vistas mudou uma vírgula do meu projeto. Na verdade, eles só queriam protelar a eventual aprovação dele. O que eles não imaginavam, talvez, era que a gente fosse conseguir aprovar. E nós conseguimos. Por voto daí? No voto. Eu tive dos 94 votos, eu tive uns 70 e poucos votos favoráveis ao meu projeto contra 25 votos contrários. O grande problema é que, primeiro, eles desconhecem do assunto. Esse é o principal. Esse é o principal. Assim, eu não quero nem falar que... É lógico que o preconceito ele é muito forte, ainda enraizado. Mas eu diria que o preconceito...
E eu fui quebrando o preconceito através de informações boas. Isso. Eu fui levando famílias, algumas me autorizavam a demonstrar no celular. Eu tinha alguns vídeos de familiares fazendo uso de uma criança, que é o que mais... É triste falar isso, mas é o que mais mas tem toca. que ser assim. Sim, uma criança que tem... No caso que eu falei aqui, o Vitor é filho da Neide. Foi quem me sensibilizou para tocar um projeto, para apresentar. Ele tinha 60 convulsões por dia, Dr. Sidney. Por dia. Por dia. Na madrugada, até parece que nas madrugadas é onde realmente as convulsões elas acontecem com mais frequência. Ele tinha tanta convulsão que ela falava para mim, a Neide, que ela agarrava com ele nas convulsões porque falava, ele vai desfalecer aqui nos meus braços. E assim foi que eu fui conseguindo convencer. Claro que nós temos hoje na Assembleia... E lembrando que ele já tinha usado todos os outros arsenais médicos para tratar as convulsões. Várias tentativas. Provavelmente usou Idantal, Gardenal, etc. Na verdade, se você pegar todos os casos de epilepsia, aproximadamente 30% são refratárias. Não responde, né? Não mesmo você usando 2 anticonvulsivantes clássicos na sua dose adequada, mesmo assim você não tem a resposta positiva. Ou seja, continua tendo crise epilética. Crise convulsiva. Nós temos hoje, em todos os parlamentos, e não é só na Assembleia Legislativa, uma bancada muito consistente, que é a bancada evangélica. A bancada evangélica, costumeiramente, tem a pauta dos costumes muito forte. E quando fala de cannabis, para eles só vem maconha, liberação de drogas, e aí eles acabam misturando os elementos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. Pois é, assim, eu entendo que... a maconha que eles falam é a mesma planta que produz esse benefício tão importante pra gente. Só que, já dizia meu avô que era pediatra, eu não fui por essa linha, que a diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose que você utiliza. Então, a gente não pode abrir mão de um mecanismo tão importante como esse, e assim eu fui fazendo, e aí até fazendo jus aqui, muitos colegas deputados da bancada evangélica passaram a ser apoiador do movimento que eu fiz na Assembleia. Eles ainda têm um pouco de resistências, porque eu não só apresentei o projeto, e hoje estou com um projeto, né, Dr. Sidney? Eu fiz um movimento na Assembleia hoje. Eu montei uma frente parlamentar para tratar do tema. Eu financio projetos através de emendas parlamentares sem fins lucrativos para comprovar que existem estudos para autismo, para ansiedade, para tantas outras patologias. Então, além disso, eu protocolei um novo projeto nessa nova legislatura, permitindo que o Estado possa produzir o próprio medicamento, para a gente não ter que pagar caro por um medicamento que tem que ser importado por uma grosseria, ao meu ver, do legislador, de não permitir que o Brasil produza o próprio medicamento. Então, eu fui avançando algumas casinhas. Eu não fiquei quieto apenas com a aprovação do projeto. Eu levei essa pauta como a minha causa pessoal. Então hoje eu, assim, não sei se eu vou ter mandato daqui 10, 20 anos, mas eu estarei defendendo o uso da cannabis medicinal de forma universal. Porque é muito, para mim, incômodo saber que quem tem condições pode pagar até R$2.000 por mês e fazer uso para o seu filho. E quem não tem, vai ter que ficar esperando quem? Se não for a gente, não vai ter. Se não for o Estado proporcionar para essa pessoa condição de ter esse medicamento, doutor, essa pessoa vai acabar tendo uma vida curta, com pouquíssima qualidade, para não dizer nenhuma, né? Porque a gente fala da pessoa que tá convulsionando, mas você sabe que quando tem uma pessoa que convulsiona, é todo mundo que tá ali no entorno naquele desespero, a cada convulsão. E não faz sentido, né? O Estado fornecer antibióticos caríssimos, de amplo espectro. Até mais caros do que a mais caros. Medicações oncológicas muito mais caras. Alto custo. Se a gente vê o que se gasta hoje com derivados de medicamentos derivados de cannabis, não é tão alto custo assim. Não. Barateou muito. Sim, comparado provavelmente com tratamento para câncer. Não tem nem comparação. Sem falar que em alguns casos, doutor, quando você passa a utilizar o produto de cannabis, você pode, em alguns casos, suspender diminuir o uso, ou diminuir a dose de outros. Sim. Como que é isso aí? Conta isso aí para quem tá nos ouvindo. Bom, porque vamos colocar, então, lembrar que a medicina canabinoide, as medicações, elas têm que estar na prateleira da farmácia como as outras, na minha opinião. Já estão. Então, e esse isolando alguns princípios ativos. Isso. Assim como do ópio sai um monte de princípio ativo, da cannabis saem outros, e eles têm que estar disponíveis, como o omeprazol ou
captopril. Então, Só é importante esclarecer, doutor Cid, que já estão nas farmácias, só que de forma privada. Isso, Sim. desculpa. Já O estão que a nas gente farmácias. conseguiu fazer agora foi incluir esses produtos no SUS. No SUS, perfeito. Então, na verdade, para quem utiliza o SUS, então já tem todas as medicações. O SUS em São Paulo, por enquanto. Exato. Depois fala sobre isso aí também, que é legal. Pra Você tinha me entender. contado que alguns estados já estão meio que pegando essa ideia maravilhosa. Mas fala isso, Dr. Zé Wilson, das medicações, Bom. de outras patologias também. O que está liberado para o SUS agora é basicamente epilepsia. Tá? As Isso três já está síndromes, liberado. essas três ainda não começou, deve começar, segundo o Caio, em breve, provavelmente nas próximas Maio é semanas. o compromisso do governador deve conosco. começar. Mas a epilepsia. Vamos lá, primeiro que não tem nenhuma novidade. O primeiro trabalho científico acerca de uso de cannabis para epilepsia na infância é de 1840. Mais ou menos 70, 80 anos antes de ser sintetizado o primeiro anticonvulsivante clássico. Tá? Foi um médico irlandês que viu o benefício para epilepsia em criança. Isso em 1840. Então, não é novidade nenhuma. Tá? Teve um hiato aí na nossa evolução, mas não é uma modernidade. E vamos voltar para o preconceito, que vocês falaram de preconceito. Deixa eu só fazer uma pergunta do Diga, Dr. claro, Zé Wilson. por favor. O que causa epilepsia? É uma doença isolada ou tem outros fatores que desencadeia? É uma síndrome, tá? É uma síndrome convulsiva. É a epilepsia, tá? Você tem convulsões. Por que você tem as convulsões? Você tem várias causas diferentes. Você pode ter traumas perinatais, uma hipóxia perinatal, acidentes depois do nascimento, existem síndromes genéticas. As causas para você ter uma convulsão são múltiplas, tá? Mas basicamente, as descargas elétricas que você tem no cérebro, elas estão desincronizadas. Elas não estão acontecendo da maneira adequada. Você pode ter uma hiperexcitabilidade. A descarga elétrica que deveria acontecer desse tamanho acontece desse tamanho e você tem a convulsão. Uma convulsão pode levar a óbito? Pode. Ou repetidas? convulsões? Existe uma condição que se chama mal epilético. Tá? Você você começa a ter uma convulsão e ela não cede. E isso pode sim trazer sequelas neurológicas irreversíveis. Agora e só pode chegar sim ao óbito. Deixa eu ver se eu entendi. 30% Pergunte, dos medicamentos existentes são ineficazes. Não. O que acontece? 30% dos casos de epilepsia são refratários. Ou seja, eles não respondem aos medicamentos anticonvulsivantes clássicos combinados, 2 juntos. Tá? Isso é epilepsia refratária, que é a indicação hoje mais moderna para o uso do canabidiol principalmente, tá? A gente fala muito canabidiol é um deles, tá? Isso. Como eu te falei, tem centenas de primos do canabidiol. E ainda podem ter outros usos que a gente nem sabe, né? Exatamente. Porque se você falou, tem 150 derivados, né? Então espero que sim. E isso é o mais importante, E isso né? falando só de fitocannabinoides, tá? A planta não tem só o canabinoide. Ela tem o terpeno, ela tem o flavonoide, que são outros princípios ativos que existem na planta. Se a gente for fazer a conta, passa de 600 princípios ativos com função medicinal que você extrai da planta. Isso é maravilhoso, mas também é muito difícil. Isso é muito difícil quando a gente fala de comprovação acadêmica, de um estudo clínico que comprove eficácia. Por quê? Você faz um estudo clínico e usa um extrato da planta. Os críticos, o que eles vão falar? E com razão. Mas qual dessas 600 substâncias que realmente provocou esse benefício? E eles têm razão. É muito Mas no difícil momento isolar isso. qualquer vai dar para isolar. Em alguma Porém, o que eu vejo é uma beleza e uma dificuldade de se trabalhar técnica. com essa planta para a saúde humana. Esse preconceito que existe hoje, então, tanto da classe médica como da população em geral, ou até mesmo no Legislativo ou na Assembleia, na Câmara dos Deputados, isso é falta de informação. Exato. Para mim, o que o Caio fez de mais importante, a lei é um Esse é o espetáculo, ponto mais mas ele se importante. fez discutir o assunto. Claro. Ele botou esse assunto para ser discutido pela população, pelo legislativo. Todo mundo está discutindo esse assunto. Isso está em voga agora. E todo preconceito, a raiz dele é a desinformação. E como eu estava citando antes, onde eu mais encontro preconceito é na classe médica. O paciente não tem preconceito. A população Ele quer em geral, resolver, o paciente Claro, quer resolver a sua situação. A população dificilmente tem preconceito. E por que a classe médica tem preconceito? Porque não aprendeu. Nenhuma faculdade no Brasil tem na sua grade curricular o ensino de cannabis medicinal, Ainda de não tem. endocannabinologia. Porque eu sei que na nossa época... Ainda nada. hoje não existe. O que a gente já conseguiu fazer na Faculdade de Medicina do ABC foi entrar com uma disciplina eletiva de endocannabinologia. Já é uma porta que se está abrindo dentro de uma faculdade séria, aqui em São Paulo, para ensinar os alunos o que é isso, para que isso serve.
Então, numa faculdade de primeira linha, já está lá entendeu dentro. A importância Sim. do assunto. E mais legal de tudo, né, gente? Isso tudo é em benefício do paciente. Exato. E esse é o ponto. É trazer uma ferramenta a mais. Imagina, que nem você estava falando, né, deputado? As mães vendo os filhos convulsionando e 30% de quem está doente não conseguir tratar, não ter o efeito adequado é um absurdo. E é impactante, né? Não é uma dor de cabeça, é impactante. Não. Você tá vendo a pessoa convulsionar. Para quem já viu uma crise convulsiva, é extremamente grave. Tem muitos vídeos muito fortes na internet que hoje replicam com bastante frequência. E assim, o que eu costumo dizer, e isso também é uma fala forte, mas é real, se o Estado não proporcionar para essa família um medicamento, ela vai buscar de outra maneira. Porque não vai ser uma lei que vai impedir uma mãe de fazer o bem pro seu filho. Se fizer bem... Eu tenho uma filha. Se para minha filha cannabis medicinal que faz bem e eu não tiver condição de conseguir pagar pelo preço, eu vou atrás, eu vou dar um jeito. Então, não é mais inteligente por parte do Estado proporcionar um produto que tenha todo o processo farmacológico desenvolvido, aprovado, resolvido, para ela não precisar de outros mecanismos para poder proporcionar uma qualidade de vida para o seu filho? Eu não tenho dúvida que sim. E eu não tenho dúvida que São Paulo, ainda mais, por ser um estado mais rico da federação, por ser um estado onde tem as melhores universidades, por ser um estado onde tem os principais laboratórios e etc. Então, São Paulo tem o dever, na minha opinião, de poder conduzir o Brasil nesse processo. Exato. E tem outros estados que já estão aderindo ao projeto, porque o Caio França é deputado estadual, Sim. Então você trabalha no estado de São Paulo apenas. Os outros estados já estão te procurando da parte... São Paulo tem muito isso, né? O que acontece em São Paulo repercute muito Brasil afora. Então, que bom. Depois do nosso projeto se transformar em lei, quando o governador Tarcísio sancionou no dia 1º de fevereiro de 2023, isso foi uma bomba. E aí todo mundo no seu estado, os deputados que estavam mais antenados, passaram a produzir legislações idênticas ou semelhantes à nossa. Para não ser injusto, existiam alguns estados, se eu não me engano era no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, onde tinha uma lei, só que ela não tratava de incluir os produtos à base de cannabis no SUS, mas sim de poder incentivar a pesquisa e tal. Era uma coisa mais genérica, mais ampla, que não era tão... não se materializava tanto quanto o nosso. Hoje, tem 22 estados brasileiros que têm leis idênticas à nossa. O senador Paulo Paim protocolou um projeto idêntico ao nosso no Senado. Então, quem sabe a gente não consiga ter essa lei de forma nacional, federal, para não precisar, esse estado é assim, aquele estado é assado e tal, para a gente ter uma legislação nacional a esse respeito. Tem um projeto que tramita no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que é o 399, que é o projeto mais antigo, eu diria, que trata da produção desses produtos aqui, mas sem muita expectativa de poder avançar. Então, os estados acabaram se tornando protagonistas a partir de São Paulo. E isso, claro, a gente deve muito, não só ao trabalho que nós fizemos na Assembleia, não só ao governador Tarcísio, mas aí eu acho que tem muito a força de São Paulo. São Paulo é muito forte, a gente agora tem estados que estavam ao mesmo passo do que o nosso. E aí queriam já iniciar o processo, mas aí eles estão dizendo o seguinte, e aí os deputados colegas meus falam de outros estados: Caio, a regulamentação daí já saiu? Aí eu falo, saiu para essas 3. Aí dá 2 semanas, Paraná publica a regulamentação. Tem que puxar a fila. Idêntica à nossa. E assim legal, vai. Então, que bom, né? Não, que bom, claro. Por um lado é muito bom, porque demonstra que o nosso estado, ele fez o certo. Exato. Além de agora, claro, aí como uma crítica de quem tá dentro, eu gostaria de ter uma regulamentação nessa primeira fase, não vou dizer que mais ousada, mas talvez um pouco menos... restritiva, exato. O doutor sabe que a minha luta inicialmente era para garantir a liberdade do médico, que eu sabia que isso seria muito difícil dentro do grupo de trabalho que foi formado. Mas eu penso que talvez o autismo refratário e a dor crônica eram 2 condições que mereciam estar desde essa primeira fase. Pacientes e tratamento de câncer. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto. Também sem o cuidado dúvida. paliativo é clássico, já é muito bem estabelecido. Voltar nisso para esclarecer melhor quem está ouvindo, porque eu também estou um pouco
eu tenho uma dúvida. Então, o governador Tarcísio assinou, virou uma lei. Isso. O projeto se transformou em lei. O projeto se transformou em lei em 2023. Isso. Qual mês você falou? Lei 16.718 no mês de fevereiro. Fevereiro de 2023, então, Isso. há um tempo atrás. Então, virou uma lei. E na prática, o que está faltando? E essa lei abrange quais patologias? Depois e quais são os próximos passos? Porque então já foi votado, virou lei, já passou, publicou pelo Estado. Mas foi um passo. Um passo. Sim, a lei foi sancionada. Possui o que dentro desse passo? O que acontece? O que o Caio explicou pra gente. Aí foi criada uma comissão técnica. Depois da lei um grupo aprovada. De trabalho para definir quais patologias poderiam se beneficiar desse quando vai regulamentar a lei. Exatamente. Criar protocolos. Então, na porque prática... o que o Caio queria? O Caio queria que o médico pudesse prescrever, tivesse a liberdade, o ato médico, de prescrever o que ele quisesse para o paciente. O médico do SUS. Exato. Qualquer médico. Ou o médico da rede privada também. Para a patologia que ele julgasse pertinente. Perfeito, certo? Agora entendi. Então, esse é o projeto isso era o desejo inicial. Quer dizer, o médico que tem que ter autonomia, né? Pode trabalhar off-label e a gente sabe muito isso, exatamente. Né? Dr. Zé Wilson, você muitas vezes tem a experiência e sabe que a dose ou o tipo de medicação que não tá na bula, mas pode ser usado. Então, isso é off-label. Exatamente, eu ia falar, esclarece off-label, senão o pessoal fica perdido, né? Olha, eu mesmo fazendo trazer aqui. Boa, não tá na bula, mas pode ser usado, né? Exato. Então, esse é original. Mas tudo bem, então daí foi aprovado a lei, sancionada pelo governador, então criou-se um grupo de estudos para então fazer fazer os detalhes. Regulamentar. Então, ou seja, organizar os detalhes. E aí? Aí ele chamou 30 entidades, dentre essas a que eu falei, e a gente, ao longo desses últimos 10 meses, vem debatendo ali dentro quais estudos já existem que comprovam evidências robustas a respeito da cannabis medicinal em autismo, em dor crônica, depressão, em ansiedade, e assim vai. E nessa primeira fase, a maioria do grupo, para não dizer a totalidade, porque eu tenho meus posicionamentos, defendeu que nessa primeira fase apenas 3 condições terão acesso pelo SUS. Isso já definiu. Já está definido. Já consagrou. Consagrado. Já está no SUS, então. Já está no SUS. Se eu for no SUS hoje, tiver epilepsia, essa é a minha pergunta, vai ser liberado amanhã? Aí que tá, vamos lá. Tem que fazer essas perguntas estranhas, né? Aí que tá. Porque aí, passa por exemplo, na cabeça de quem tá lá. Aí, como todo processo dentro do poder público, para você fazer a aquisição desse produto, há de se fazer uma licitação. Então leva um tempo. Foi feita a licitação. Já temos a empresa responsável pelo fornecimento. Perfeito. Eu fui visitar a empresa lá em Minas Gerais, fui conhecer como é que é o funcionamento desse procedimento. Os produtos já estão prontos. Como eu falei, finalizamos agora, falta a publicação de um protocolo esclarecendo essas 3 condições que eu falei, que o governador prometeu pra gente fazer até o final, desse mês agora, de abril. Então, nos próximos dias teremos a publicação desse protocolo. E o compromisso principal, em maio, essas pessoas que já têm o diagnóstico, que têm uma dessas 3 condições... As 3 quais são as condições, deputado? Síndrome de Dravet. Isso. Síndrome que é síndrome de Dravet? Calma, fala síndrome epilética. As três o que você vai encontrar nessas 3 síndromes? Crianças convulsionando. Quais são as 3, então? Okay. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e complexo de esclerose tuberosa. São as 3 condições. Exato. O Caio estima, segundo ele me falou agora há pouco, que essas 3 condições elas vão beneficiar aí ao redor de 5 mil famílias. Então ainda está bem restrito. 5 mil famílias que atualmente estão sofrendo... Que precisam desse medicamento, que crianças nessas famílias que sofrem dessas patologias e que vão se beneficiar desse medicamento fornecido pelo SUS. Então a gente vê que ele abriu uma porta, é um passo inicial extremamente importante, mas ainda muito restrito. Deixa eu fazer uma pergunta. De todas os CIDs, todas as doenças classificadas que tenham benefício da medicina canabidiol, essas são as mais agravantes? Estariam no top 5 de impactos positivos? Ou temos Excelente pergunta. Não. Eu acredito que a gente teria patologias aí que teriam um impacto social e de saúde muito mais amplo do que essas 3 síndromes. Mas, por exemplo, Caio citou, por exemplo, o transtorno do espectro autista. A incidência do espectro autista hoje é muito grande. É gigante. A gente vai ter Tem estudos nos Estados Unidos que estão chegando a proporções abaixo de 1 caso para 40 crianças. Até menos. É extremamente incidente. Muito. E o autismo tem um impacto social muito grande.
A gente fala que o autismo ele não é um problema de uma criança, é um problema de uma família. Ele altera o funcionamento de todo o núcleo familiar. Quando a gente fala de crise convulsiva, na minha cabeça é simples que o tratamento de canabidiol vai tirar a crise convulsiva, não vai ter mais. Mas no espectro, ou pelo menos diminuir. Bastante, aí sim, consideravelmente. No espectro autista, que tem de 1 a 4, se eu não me engano... São 3 graus. São 3 graus. 3 graus. 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Vai ser poder aplicado nos 3 e qual que é o benefício que vai ter? Bom, vamos lá. Em primeiro ponto. Não existe remédio para autismo. Hoje em dia até se debate se existe... que não deveria nem se falar em tratamento para o espectro autista. As medicações usadas atualmente, para que elas servem? Para amansar a criança. Tá? Risperidona, aripiprazol são remédios que vão diminuir a agressividade, que vão acalmar a criança. Mas não é exatamente um tratamento, não é um antibiótico para uma infecção. É um paliativo. Tá? É um paliativo, é para realmente acalmar a criança. Ok? Em Israel, hoje em dia os médicos lá, eles já podem usar cannabis medicinal como medicamento de primeira escolha para a criança no espectro autista. Que é o país em que existem estudos mais robustos em relação ao autismo. Esse estudo, inclusive, Dr. José Wilson, me permite, eu protocolei esse estudo dentro do grupo de trabalho para poder defender o autismo na regulamentação da lei. Mas, infelizmente, como você sabe, eles não aceitaram que os estudos de Israel pudessem ser validados aqui, porque... Segundo eles, aí também é uma discussão talvez infindável lá no grupo de trabalho. Que esse estudo não foi randomizado, não é duplo cego, não tem evidências que no Brasil não estão registrados na Anvisa e assim por diante. Mas eles foram protocolados, esse de Israel, inclusive. Tentamos, inclusive, Dr. José Wilson, para talvez não ser tão amplo, vamos dizer assim. Bom, então, e o autismo, que ele é refratário também, às vezes é agressivo. Você sabe que tem autista que faz automutilação, por exemplo, claro. É hiperativo. Então, para esses, também ainda não vale. Então, essa vai ser a nossa luta daqui para frente. Né? A nossa luta. Por isso que é legal, assim, a parte boa disso é que a gente não vai deixar que a simples sanção do nosso projeto seja o suficiente. Não, eu vou ficar acompanhando para e passo o avanço desse processo. E como eu tenho dito para o doutor também, é momento cada vez mais da gente poder compreender quem está no grupo de trabalho representando cada especialidade da medicina. Porque quem vai ser responsável daqui para frente pelos avanços ou não dessa lei são as figuras que lá estão representando. Então, se vai avançar para o autismo, para a dor crônica, para a ansiedade, para Parkinson, Alzheimer e tantas outras, quem vai definir isso são as 30 entidades que lá estão representadas. E o mais importante, né? Que quem é o verdadeiro beneficiado que vai ter que ser o seu exército de briga. E esse exército eu vou lhe falar, eles estão preparados. Exato. Porque quem é, Dr. Sidney, que segura um familiar, uma mãe, pensa um uma pai. em cada 40, José Wilson. Né? E a vamos população lembrar... do estado hoje 60 milhões, sei lá. Né? 40 e poucos milhões. 40, desculpa. Tá bom, então... Mas é gigante. 1 milhão. E vamos nessa lembrar proporção. Que o nosso governador Tarcísio, ele teve um caso familiar. De autismo? Não de autismo, de uso de derivados de cannabis. Sim, foi síndrome de Dravet, que é umas que estão autorizadas a receber pelo SUS, tem na família dele. Ele viu... Ele sentiu na pele. Na prática, né? E esse é o caminho. Esses vídeos que são fortes, paciência. Muitas vezes, uma pessoa que tem uma visão completamente equivocada e ao contrário de tudo isso, a hora que vira um vídeo precisa ver isso. Na hora vai mudar de ideia, porque é um ser humano. O Estado, né, uma das funções é cuidar disso. Acho que senão não faz nenhum sentido. O médico é óbvio, não vou nem discutir, né? Que é levar o bem-estar, qualidade de vida, isso é indiscutível, né? Se tiver um remédio que venha da grama, tem que tentar oferecer. O Estado, mesma coisa. Então, esse exército de, sei lá, 1 milhão só de TEA que tem, TEA, o transtorno do espectro autista, né? Quer dizer, de todos os graus, mais os 5 mil das 3 síndromes que não consegue tratar, mais a dor crônica. Opa, aí nós estamos só terminar isso. Agora, doutor Wilson, quando a gente toma usa algumas medicações, seja um ansiolítico para tratar ansiedade ou para tratar uma infecção ou até um processo inflamatório ou uma gastrite, elas têm repercussões, efeitos colaterais extremamente importantes, né? Elas podem causar danos no seu fígado, para traduzir bem, no seu rim, no seu cérebro, no seu coração.
E na questão da medicina endocannabinoide? O pouco que sei, tô aqui aprendendo também, né? Como funciona isso na medicina endocannabinoide? Eu entendo que é super light, assim, eu não sei. Existem efeitos colaterais como em qualquer outro remédio. Existem contraindicações como em qualquer outro remédio. Tá? Pelo que você falou, lesões no fígado podem acontecer com o uso de canabidiol, de tetrahidrocannabinol? Sim. Tá? Ela é uma medicação como qualquer outra. Todo remédio que a gente toma, ele vai ser metabolizado, ele vai ser quebrado no nosso fígado. Tá? E não é diferente com os derivados de cannabis. Então sim, existem contraindicações. Existem contraindicações específicas para cada fitocannabinoide. O THC, por exemplo, que é o tetrahidrocannabinol, que é o fitocannabinoide, vamos falar claramente, que dá barato, mas também tem sua aplicação medicinal. Um paciente que tem algum problema cardíaco não compensado, a gente não pode usar. Em crianças, tem que ser muito parcimonioso, tem que pesar muito custo-benefício. E por quê? Porque a gente não sabe a longo prazo o que pode acontecer. Faltam estudos, sim, da exposição a longo prazo, tá? A canabidiol, a tetrahidrocannabinol, qualquer fitocannabinoide que seja no ser humano. Tem muitos estudos de exposição crônica, porém todos esses estudos foram feitos com pacientes em uso adulto, ou recreativo, ou como queiram chamar. Nunca com uso medicinal. Então a gente ainda precisa, sim, de mais estudo clínico do impacto a longo prazo. Mas os efeitos colaterais e as contraindicações existem como em qualquer outro medicamento, por isso que é essencial o acompanhamento de um médico no tratamento. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então, Diga. bem simples, que eu imagino que passe pela cabeça do cidadão. Mas a gente pode dizer, é só uma questão para a gente aprender também, que é um pouco mais natural. Ou estou falando uma grande bobagem? É mais Porque quando seguro. você pensa em um antibiótico, ele é uma produção mais seguro. totalmente industrial. Quando você fala em medicações da medicina canábica, pode dizer que os produtos são um pouco mais naturais? Vamos lá, primeiro, a gente tem canabinoide sintético também, produzido em laboratório. Tá, entendi. Tá? O canabinoide Sem ele não necessidade da flor. planta. sem necessidade da planta, existe canabinoide entendi. sintético. Respondi E a outro minha ponto, questão. canabinoide ele não vem só da cannabis. Canabinoide é qualquer substância que interaja com o receptor canabinoide, não necessariamente vindo da maconha. Tem outras plantas que tem o você mesmo pode extrair efeito. canabinoides. E aí muita gente pergunta, pô, mas se a gente tem outras fontes de canabinoides, por que então não deixa a maconha quieta e extrai de outras plantas? A gente também tem ouro na água do mar. Mas é muito mais fácil você extrair esse ouro de uma mina do que da água do mar. Concentração de canabinoide na planta, Depende na pra quem maconha, você pergunta, é né? muito mais alta. Então por isso que se opta pela planta cannabis Claro. para extrair o fitocannabinoide. E aí em relação à segurança, ela é uma droga muito segura. Por que ela é muito segura? Ela tem uma margem de segurança ampla. Não existe nenhuma overdose, nenhuma morte documentada pelo uso de cannabis. Agora, deixa eu fazer A não uma ser que o pergunta. cara esteja dirigindo um caminhão com cannabis e bata. Senão, fora isso, não aconteceu. Pela própria droga, na Por que não tem uma overdose? A gente tem esses receptores que conversam com as substâncias que você extrai da planta. Esses receptores estão no nosso corpo inteiro. Eles só não estão presentes em grande número numa parte do nosso corpo que chama tronco cerebral. É uma parte do nosso cérebro que controla batimento cardíaco e frequência respiratória. Não existe dose letal de cannabis. Foi calculada uma dose letal de THC e se chegou a uma dose de 15.000 miligramas, sendo que a dose intoxicante recreativa gira ao redor de 20 a 40. Tá, então, sem querer, o uso recreativo já testou a Sim. droga, né? Isso Uso seria uma recreativo. pergunta minha, É doutor seguro. Sidney, pro doutor Zé Wilson. A pessoa que usa recreativamente, que fuma, vai ter o mesmo benefício de quem usa o remédio, a mesma segurança, a qualidade? Não, benefício não. Por quê? Quando você faz o uso adulto, primeiro que o uso fumado nunca vai ser indicado por um médico. Tá? Existem outras formas inalatórias, como a vaporização, que tem até o seu espaço. No Brasil não é regulamentado, mas o uso carburado, queimar a planta, nunca vai ser indicado por um médico, porque você tem substâncias tóxicas que vão ter dano aí no teu sistema cardiovascular, no teu pulmão, então isso nunca vai ser indicado. E qual que é o outro ponto? Quando você fuma, ou quando você vaporiza, é muito difícil a gente saber a quantidade que você está usando. Eu não sei Qualidade quantos também, né? miligramas de cada substância você está colocando dentro do teu organismo. E para o médico é muito importante a gente saber a dose. Quando eu te passo um antibiótico, Moisés, eu vou te passar um antibiótico, 500 miligramas de 12 em 12 horas por tantos dias.
Então, se eu tiver um produto em que eu saiba a concentração dele, de cada fitocannabinoide que eu tenho naquele frasco, eu consigo fazer uma analogia e usar a dose que eu julgar necessária para aquele paciente. Que no caso da cannabis, no uso adulto fumado, eu não consigo fazer essa conta. Pode-se tirar algum benefício medicinal desse tipo de uso que você perguntou? Pode, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que está com uma crise ansiosa e fuma e melhora. Tem gente que está com problema para dormir, fuma e melhora. Eu posso falar que isso não ajudou aquela pessoa? Não, não posso. Ajudou. De alguma forma, ajudou sim. Mas a minha visão é o uso medicinal, então eu acho que é muito mais factível, é muito mais seguro para o paciente e para o médico saber o que está sendo utilizado para cada caso. Deputado, essa foi uma das lutas que você teve lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados, para poder andar com essa lei. Teve algum tipo de associação de uso recreativo e uso medicinal? Boa pergunta. Não, sem dúvida, essa era a principal argumentação daqueles que não queriam ver o projeto prosperar. Eles diziam que esse era o começo de um processo envolvendo a liberação do uso adulto. Agora, sinceramente, aí para quem está como parlamentar, é preciso também jogar com a verdade. Nós estamos num país que é federalizado, mas eu não posso, vamos dizer, liberar no estado de São Paulo o uso adulto da cannabis, da maconha, e isso não acontecer no Paraná. Isso é uma legislação federal, ou seja, eu nem poderia, ainda que eu seja contra hoje, nem poderia avançar com isso na Assembleia de São Paulo. Então, eu me ative exclusivamente para fins medicinais, em todo momento. Então, eles falavam isso mais para poder ganhar no discurso, para poder falar, olha, isso é o começo do uso das drogas, tá querendo liberar as drogas aqui em São Paulo. Mas esse discurso foi caindo por terra ao longo do tempo. E acho que o fato do governador Tarcísio ter sancionado ele, talvez fez com que, inclusive, aqueles que tinham resistência acabou ficando um pouco mais calmo, porque assim... Isso aconteceu, então. Então, os que tinham uma resistência alta em relação ao uso recreativo, usando esse fake... Falácia, né? Essa falácia. O pessoal fica bravo com o uso recreativo. Usa uso adulto, que o pessoal fica mais contente com o uso adulto. Tá. Então, quer dizer que esses colegas de trabalho... E também vamos entender, né? Então, porque vai mudando, eu sou muito, tranquilo para isso. Eu mudei minha cabeça, eu mesmo, Sidney, mudei totalmente. Porque a gente vê a primeira vez, você não entende. Sim. E aí então, você por isso que eu falo. Eu acho que eu consegui avançar, doutor Sidney. Porque, primeiro, eu tenho uma postura muito leve na casa. Eu me dou muito bem com todas as bancadas, tanto de esquerda quanto de direita. Eu tenho muitos amigos em todos os lugares. E eu não sou agressivo ao colocar um projeto como esse em pauta. Quando tem que pedir vistas, eu vou em cima do colega e falo... Tem alguma dúvida que eu possa fazer? Aí eu tento mostrar algum vídeo. E aí no individual eu vou conseguindo convencer. Acho que foi isso que também me fez com que eu conseguisse avançar tanto na casa com um projeto de lei que para muitos foi polêmico. Foi o projeto que deu mais repercussão naquele momento, na última legislatura nossa. E eu também faço questão de reforçar. Assim, eu sei que teve muita pressão para o governador vetar o nosso projeto. Porque era o primeiro projeto dele, ele não tinha experiência num cargo executivo de tanta grandeza quanto é o de ser governador. E o primeiro projeto, né? Tinha tantos outros, ele escolheu o nosso primeiro e foi um golaço, ao meu ver. Golaço. Para São Paulo, não é para mim nem para ele, é para São Paulo, para a gente poder mostrar. Os contras que votaram contra a lei já aceitaram o uso medicinal que realmente é efetivo? Olha, que muitos... vai usar na própria família? Exatamente. Muitos me falam assim, Caio, eu entendo, eu acho justo, mas eu não posso porque na minha igreja, eu não posso porque na minha família, eu não posso porque eu preciso justificar que eu votei contra o projeto da maconha de São Paulo. E eu falei, beleza, cara. E assim, pra você... Se um dia precisar, vai estar lá à sua disposição também para você poder utilizar. É assim que a gente vai ganhando. E o que eu costumo dizer também, né, incrível seu posicionamento. Assim, cara, e eu penso que quem tá na vida pública tem que ter uma palavra-chave na vida. Empatia pelas pessoas. Ou seja, não precisar ter alguém da sua família precisando para você daí passar a defender. Porque eu acho que o que é legal é você, assim, independente de ter alguém aqui no meu entorno que precise,
Pô, se faz bem pra alguém, puta, conta comigo, cara. Se faz bem pra uma família. E nós estamos falando aqui de algo que faz bem pra muitas, milhares de famílias. E acho que a gente vai, ao longo do tempo, ganhando a opinião pública. Com espaços como esse também nós vamos convencendo mais pessoas. Eu tive voto favorável, por exemplo, vou dar o nome aqui porque ela me permite sempre, da deputada Edna Macedo, é irmã do bispo Edir Macedo. Presidente da Universal do Reino de Deus, uma igreja bastante conservadora, influente e muito resistente a qualquer papo que envolva cannabis. A deputada Edna falou, Caio, eu fui tocado, eu tenho contato com pessoas da minha igreja que fazem o uso, e eu só agradeci ela, pedi a ela que ela pudesse me ajudar a convencer outros colegas, e assim a gente tem ido. Assim, hoje eu penso que do ponto de vista medicinal, pelo menos a última pesquisa que eu vi, 80% dos brasileiros defendem o uso da cannabis para fins exclusivamente medicinais. Então, eu acho que assim, a gente já tem uma ampla maioria que defende o uso da cannabis medicinal. A grande questão é que os assuntos eles acabam se misturando, né? Aí pro uso adulto, que é essa pauta que existe hoje no Congresso, no Supremo, e aí sim tem uma grande resistência. No mundo inteiro. E aí sim tem uma grande resistência por parte da sociedade. Já tem alguns países que já são favoráveis, inclusive, ao uso de cannabis medicinal. Israel, pelo que eu entendi. Na cannabis medicinal são centenas. Aqui nos nossos vizinhos, no Uruguai, na Colômbia, no Paraguai, países mais desenvolvidos aí, que foi falado como Israel, os Estados Unidos, né? Vários estados dos Estados Unidos são super... A Califórnia é um lugar onde mais tem a produção desses medicamentos. Então, assim... A gente não, esse é um tema que não vai retroceder. Não vai retroceder. É indiscutível. Nós só vamos avançar. Não tem discussão, nem precisa. É muito óbvio, por razões técnico-científicas, provadas matematicamente, por estudos sérios, que é uma medicação que vai trazer benefício a muita gente. E valha-me Deus que você consiga atingir o Brasil inteiro, né? Já atingiu, né? Mas consiga efetivar para todas as outras doenças, todas as outras patologias, porque um dia eu posso precisar, você que tá aí pode precisar, nossas famílias, isso é indiscutível, não há nenhuma... Mesmo que você fosse da esquerda, da direita ou do centro de Marte, né? Eu acho que... como ser contra. Então, preste atenção, vá olhar o fato. É isso aí. Não tem como. E se tiver alguma dúvida sobre sobre a cannabis medicinal, nós temos 2 ou 3 episódios falando dos benefícios. Também, que é um com o próprio Dr. José Wilson. O Dr. José Wilson é craque aqui, pode falar tudo. Mas eu acho que só uma parte aqui, quando a gente tem essa discussão, é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre liberar e regulamentar. Totalmente. Tá? Tem uma diferença muito grande. Quem é contrário às ideias do Caio, aos projetos do Caio, usa muito o verbo liberar. E eu acho que a gente tem que pensar no verbo regulamentar. Boa. Para não atrapalhar o andamento disso tudo. Até porque nós estamos falando aqui que vai estar na farmácia de alto custo, e obviamente que não é. Você chegar lá, me dá um canabidiol que eu... Assim, essa pessoa vai ter que passar por um médico que vai ter que prescrever, que vai ter que ter diagnosticado através de diversos exames que essa pessoa tem uma daquelas 3 condições. Ele vai ter que ser acompanhado pelo médico a cada 3 meses, vai ter que voltar ao consultório, ver se aquele medicamento está produzindo efeito nele. Então, para esclarecer também, são as farmácias de alto custo que exigem um acompanhamento médico. Não é chegar no postinho e pedir o medicamento de cannabis medicinal, né? Você vai ter que passar por um médico e receber um medicamento, como qualquer outro medicamento de alto custo funciona no estado. Como qualquer outro medicamento, não dá certo para tudo. Claro, tem paciente também. Não outra vez se dá bem com a cannabis. Não é a panaceia, eu lembro que você falou. Tem pacientes que não têm resultado positivo com o uso de cannabis. Assim como não tem como qualquer outra medicação. Então, precisa de um acompanhamento. Antihipertensivo, o médico precisa mexer 500 vezes, acrescenta um, tira outro, muda a dose, muda o remédio, muda a classe, e assim vai, provavelmente é a mesma coisa com esses derivados. Mas a única questão indiscutível, que é trazer o benefício. Então, regulamentar é fundamental. Quem é contra tem que olhar muito, estudar muito, ouvir aqui o podcast, ouvir o deputado Caio França, ouvir o Dr. José Wilson, todas as associações. Ninguém tá brincando, né? Coisa séria. É para levar benefício para você que tá aí, tua família, pais, filhos e assim por diante. Não há indiscutível tudo isso, indiscutível. Obrigado.
Moisés, aprendeu Obrigado, bastante? deputado. Obrigado, doutor Zé Wilson. Sensacional. Obrigado Uma a mensagem vocês. final, então, para quem tá nos ouvindo, que quando é bom passa muito rápido, né? Passou muito rápido. Uma mensagem que você deixaria para quem tá nos ouvindo, doutor Zé Wilson. Eu acho que antes de você ser a favor ou contra de qualquer assunto, se informe. Procure informação validada. Procure conversar com quem conhece o assunto antes de tomar a sua decisão. Antes de falar se você apoia ou não apoia. Se você realmente dominar o assunto ou conhecer ele a fundo, você tem a liberdade de ser favorável ou contrário a qualquer coisa. Mas eu acho que importantíssimo antes disso é se aprofunde. Procure uma fonte de informação confiável, que seja o Pod Doutor. E eu acho que é assim que você vai ter um julgamento validado, seja ele a favor ou contra. E, mais uma vez, não me canso de parabenizar o Caio, porque é uma bandeira que eu já levanto há anos e ele conseguiu levantar essa bandeira muito mais alto e vai ter muita gente ainda se beneficiando do que a gente ainda está muito no começo. Isso vai avançar muito ainda no nosso país todo. Sensacional, assina embaixo. Deputado Caio França, mensagem final. Muito obrigado pela oportunidade. A mensagem Nós que que eu deixo agradecemos. é: não espere precisar para defender. Acho que a gente tem que ter empatia pelas pessoas, porque é muito fácil quando você passa a precisar daquele produto, você passar a defender. A gente tem que ter esse olhar mais sensível pelas pessoas, principalmente por aquelas que, por vezes, são invisíveis, não conseguem acessar os produtos mais caros. Então, é nesse sentido que eu estou bastante confiante no caminho que a gente está trilhando e feliz em ter parceiros também, como o Dr. Zé Wilson, como vocês aqui, que dão oportunidade para a gente poder apresentar os avanços desse tema aqui em São Paulo. Sensacional, portas sempre abertas. Dr. José Wilson de Andrade, meu grande amigo, sorte de todos os pacientes que eu tenho como médico, muito obrigado. Deputado Caio França, sorte também de toda a população que o tem como obrigado. gestor público. A gente sempre fala aqui que informação é o diamante da prevenção, a gente pode mudar hoje para informação é o diamante da sua decisão. Como o Dr. Zé Wilson falou, a favor ou contra, informe-se. Um abraço, obrigado mais uma vez, até o próximo. Por doutor, se inscreva, permita que a gente continue levando para você informação. Obrigado, Moisés. Obrigado. Obrigado, pessoal do estúdio. Obrigado a vocês mais uma vez. Valeu, por doutor. Valeu.